cartas às igrejas da Ásia Menor, Jesus Cristo, a esta igreja chamada Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Eu não sei se você teve curiosidade para receber a palavra que os adolescentes têm feito, né? Com tanto carinho para todos nós aqui, a cada 15 dias. Né? Hoje eu recebi uma frase muito interessante. O amor de Deus cabe onde não tem cabimento. E que esse amor de Deus continue sendo derramado nas nossas vidas, né? Sobre a vida dos nossos adolescentes, para que eles espalhem esse amor pela face da terra, em nome de Jesus. Eu não sei se você encontrou na palavra do Senhor, Apocalipse 3, verso 14, se você encontrou, diga um amém bem forte. Então vamos ler a palavra do nosso Senhor Jesus. Lembrem-se que o único remetente das 7 cartas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o escritor de cada uma destas cartas. Isso é um ponto fundamental. Cada palavra que Jesus dá a estas igrejas são palavras para nós, igreja do século 21. Você crê nisso? Não são palavras ultrapassadas, são palavras vivas. E elas precisam encontrar morada nos nossos corações. Eu costumo dizer que cada carta do Apocalipse, cada carta nesses 2 capítulos, 2 e 3, são como que espelhos. Nós precisamos enxergar os nossos reflexos ali, em cada uma das cartas. Cristo escreveu à igreja de Laodiceia, que se reunia ali em Laodiceia, mas lembre-se, ele também escreveu a cada um de nós. Isso é muito importante, que a palavra de Deus é viva, ela é eterna. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Então esta carta, ela foi escrita para a gente. Então vamos ler o recado de Jesus para os nossos corações nesta noite. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não são palavras duras de Jesus Cristo? Mas Deus sempre ama aqueles a quem Ele corrige. O amor de Deus na correção, eu quero as correções de Deus, nós precisamos das correções do nosso Senhor Jesus Cristo. São correções sempre amorosas. Um pai que ama, corrige os seus filhos. Não é verdade? Corrige os seus filhos. Aconselho-te, verso 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido aí? Você tem ouvido aí, amém? Então, se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma noite diante da Tua presença. Nós viemos aqui, Deus, prestar um culto ao Senhor. Não viemos prestar um culto às nossas vontades, aos nossos caprichos, aos nossos desejos. Não, Senhor. Nós viemos aqui prestar um culto ao Senhor. O Senhor é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Estamos diante de Ti, Deus, e pedimos que a Tua voz seja ouvida nesta noite. Fala, Senhor, através da Tua palavra aos nossos corações. Nós queremos ser aperfeiçoados, Deus, pelas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me impressiono com estas cartas, porque antes de cada uma destas cartas, a imagem que nós temos de Apocalipse 1, da visão inaugural, que vai do verso 9 ao verso 20, do primeiro capítulo, o capítulo que abre Apocalipse de João, é a imagem daquele que está entre os candelabros, que tem em sua mão direita as 7 estrelas, que representam os 7 anjos, os seres angelicais que protagonizam, que são como que mediadores da mensagem de Jesus para as igrejas que sofriam as mazelas no final do primeiro século. Perseguições, hostilidade do império, perseguições, blasfêmias daqueles que se chamavam sinagoga, mas no fundo eram sinagogas de Satanás, como diz o próprio texto da palavra de Deus. Não são palavras minhas. O próprio Cristo os chamou de sinagogas de Satanás, porque perseguiam a igreja de Cristo. E as memórias dessa imagem, eu imagino João em Pátimos, ele mesmo, irmão, conservo, também sofrendo as mazelas dessa perseguição no final do primeiro século. Eu imagino essa imagem perfeita desse Filho do homem entre os candelabros, entre os candeeiros, entre os luzeiros, e cada candelabro desse representando a igreja de Jesus Cristo. Nós somos os luzeiros do mundo. O próprio Cristo disse: vós sois a luz do mundo. E esta afirmação mostra a responsabilidade que temos para iluminar as trevas do mundo, para iluminar este mundo marcado pelo príncipe deste mundo, pela besta, pelo dragão, as imagens que mostram o mal, os males que destroem a humanidade, as relações, os ódios espalhados, sim, o egoísmo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos os candeeiros, nós somos as lâmpadas deste mundo, nós iluminamos as trevas da nossa história, não pelos nossos poderes, não pela nossa autoridade, mas porque Cristo nos tornou luzeiros. E Ele nos responsabiliza. A igreja de Éfeso, ele disse: arrepende-te, volte ao primeiro amor, senão virei contra ti e removerei o teu candelabro. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, senão eu removo o teu candelabro. Por quê, irmãos? Porque não faz sentido o sal insípido. Não faz sentido uma lâmpada queimada em sua casa. E eu não gosto de lâmpada queimada, porque eu sei que tem que ir lá comprar uma lâmpada, trocar, e é um trabalho, né? Dá um trabalho.
remover uma lâmpada, colocar uma nova. Mas para que serve uma lâmpada queimada? Deus remove. A preguiça está grande, é isso? Filosofia do Jaiminho, né? É preciso evitar a fadiga. Somos luzeiros, somos lâmpadas espalhadas pelo mundo. E veja, a beleza da imagem que nós temos de Apocalipse 1. Cristo está no meio dos candeeiros. Cristo está no meio dos luzeiros. Ele sofre conosco as mazelas do mundo. Ele nos dá força para a perseverança. Ele nos dá força para a fidelidade. Este que está no meio dos candeeiros, esse que sofre conosco, que tem autoridade porque tem em sua mão direita as 7 estrelas, ele diz com propriedade à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras. Mas quem conhece essas obras? O Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja como esse remetente, ele é descrito na carta para Laodiceia. É como se Jesus estivesse dizendo à igreja de Laodiceia: não confie no seu poder econômico, não confie no seu poder bélico, não confie no seu poder monetário, bancário, não confie nos produtos medicinais de sua terra. Eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação de Deus. Se podemos destacar uma primeira coisa nesta preciosa carta à igreja de Laodiceia, é que a nossa confiança precisa estar firmada em Jesus Cristo, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você sabia que a igreja de Colossos era uma igreja próxima à igreja de Laodiceia? Hierápolis, Colossos, Laodiceia, as 3 cidades, as 3 grandes cidades que faziam a região da Frígia. Para a igreja de Colossos, Paulo escreveu uma preciosa carta. Nós temos aí no nosso cânon. Lá no verso 15 do capítulo 1 de Colossenses, ele diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito, ele é o princípio da criação. Ele é a fonte de toda a criação. No Evangelho de João, capítulo 1, diz: sem ele, nada do que foi feito se fez. Qualquer confiança que temos em nosso poder monetário, em nossa força bélica, em nosso entusiasmo, em nossa energia, todas essas confianças são confianças fracas, frágeis, deterioráveis. A nossa confiança precisa estar no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aliás, hoje vocês ouviram sobre os cavalos, não é isso? De manhã. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança está neste Amém, aquele que é verdadeiro. Veja essa afirmação, o Amém, o verdadeiro. Nele podemos confiar. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é a testemunha fiel. Ele é o mártir que enfrentou o Gólgota, a cruz. Toda a nossa fidelidade tem que se fundamentar neste que é a testemunha fiel e verdadeira. Ele enfrentou as mazelas de sua própria vida. Ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou o escárnio público. Ele enfrentou os cuspes, a humilhação, a nudez. Ele enfrentou. Ele é o nosso mártir primeiro. Quando olhamos para Cristo, a nossa fidelidade se aperfeiçoa. Se Ele venceu a morte, por Ele, nele, por meio dele, também venceremos a morte. Também venceremos a nossa própria morte. Por isso destaco, Ele é o princípio da criação de Deus. E por que eu destaco isso? Porque um segundo aspecto dessa carta mostra que os laodicenses, eles confiavam em suas forças.
E é interessante como Jesus se dirige aos laodicenses. Ele diz assim: conheço as tuas obras. Ele conhece. Ele é que tem os 7 Espíritos de Deus. Lá em Zacarias, a imagem do capítulo 4 de Zacarias, são as 7 lâmpadas, os 7 olhos. Ele tem ciência, ele tem onisciência, ele tem conhecimento. Ele conhece absolutamente todas as coisas, e ele conhece as obras dos laodicenses. Ele diz no verso 16: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. A cidade de Laodiceia se localizava numa confluência de importantes estradas antigas, estradas comerciais que ligavam a Ásia Menor a outras regiões. Por isso, uma cidade fortíssima, rica comercialmente falando, uma cidade bancária. Eles eram ricos, os laodicenses eram ricos. Eles tinham uma indústria têxtil que produzia uma lã preta, macia, caríssima naquela época. Vejam, eles eram ricos porque estavam localizados numa confluência de estradas. Eles tinham uma indústria têxtil que produzia lã preta, cara, e eles tinham uma escola de medicina famosa, que produzia um colírio chamado colírio frígio, que curava algumas doenças dos olhos. Esta importante cidade de Laodiceia, com tantas riquezas, tantas belezas, precisou ouvir daquele que conhece absolutamente todas as coisas: vocês se dizem ricos, mas vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês se dizem abastados, que não precisam de coisa alguma, vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus. Aliás, compre ouro refinado de mim. Não confie em seus bancos, não confie em suas propriedades, não confie no dinheiro que você tem. Vista as vestiduras brancas, purificadas pelo sangue, eles que tinham uma importante lã, que tinha uma importante indústria têxtil. Veja, falar para uma cidade como Laodiceia, que tinha uma importante indústria têxtil, vocês não têm roupa para vestir? Vocês estão nus? Usem o meu colírio, o colírio para ungir os olhos, para que vocês vejam, porque vocês estão cegos. Eles que produziam um importante remédio para os olhos da antiguidade, precisaram ouvir de Cristo: vocês estão cegos. Esse colírio frígio não serve para absolutamente nada. Vocês não conseguem enxergar os bens espirituais. Vocês são cegos, vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres. Por isso estou a ponto de vomitar vocês. Gente, não são palavras fortes? São palavras de Jesus a essa igreja que ele amava. Aliás, ele destaca esse amor no verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele destaca esse amor por essa igreja de Laodiceia. Só Esmirna e Laodiceia ouviram dos próprios lábios de Jesus sobre esse amor. Cristo amava essa igreja, mas eles estavam confiando em suas forças monetárias. Cristo amava essa igreja, mas eles estavam confiando em seus colírios. Cristo amava essa igreja, mas eles estavam confiando em sua indústria têxtil. Por isso Cristo estava ao ponto de vomitar os laodicenses. É interessante observar, porque a cidade de Laodiceia, ela era uma cidade bem posicionada comercialmente falando, mas ela não tinha água. Ela não produzia a própria água. Ela canalizava água de Denizli, uma cidade ao sul, 10 quilômetros ao sul de Laodiceia. Através de arquedutos, essas águas vinham de Denizli, ao sul de Laodiceia, e traziam essas águas para a cidade de Laodiceia. As águas de Denizli eram águas termais, quentes. Quando elas chegavam em Laodiceia, elas chegavam mornas.
mornas. E quando as pessoas tomavam essa água, ânsia de vômito. Vocês são como as águas dos seus próprios arquedutos. Vocês não têm as águas termais de Hierápolis, por exemplo. Águas medicinais de Hierápolis. Vocês não têm as águas puras, frescas de Colossos. Vocês são águas mornas, trazidas em arquedutos de Denizli. Eu estou ao ponto de vomitar vocês. Comprem de mim ouro fino. Comprem de mim vestiduras brancas. Comprem de mim colírio para ungires os olhos. Para que vocês vejam, para que vocês enxerguem, para que vocês entendam que só a minha presença pode dar a vocês vida e vida abundante. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Éfeso, ele disse a mesma coisa: arrepende-te. Nós precisamos encontrar no arrependimento o nosso caminho. Não podemos ser uma igreja de águas mornas. Não podemos ser uma igreja tranquila, passiva diante de um mundo que está hostilizado pelos pecados, por ideologias fracas, demoníacas, que estão pervertendo corações. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos os luzeiros do mundo. Nós somos as lâmpadas deste mundo. Nós precisamos ter os nossos corações aquecidos pelo Espírito Santo de Deus e, para além destas paredes, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos ser espectadores da vida. Nós não somos torcedores, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós protagonizamos. Cristo nos escolheu para anunciarmos o Evangelho, as boas novas. Nós precisamos ser como as águas de Hierápolis, águas termais, medicinais, oferecer vida ao mundo. Nós precisamos ser como as águas de Colossos, puras. Nós temos que oferecer vida, pureza, santidade, santificação ao mundo. Esse é o papel da igreja de Cristo. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele disse isso à igreja de Laodiceia. Ele está à porta. O convite de Cristo para você, para mim, para todos nós que estamos aqui, é um convite para um relacionamento íntimo. Não convidamos à nossa mesa qualquer pessoa. Cear com Cristo significa participar de sua vida. As ceias, as refeições antigas eram isso, a participação na vida daqueles com quem comíamos. Quando Cristo está à porta batendo insistentemente a essa igreja morna, a essa igreja que estava a ponto de ser vomitada por Ele, Ele estava lá à porta. Isso mostra amor, isso mostra perseverança, misericórdia a esta igreja que confiou em suas riquezas, em sua indústria têxtil, em sua capacidade medicinal, científica. Ele diz: eu estou à porta. Eu estou à porta batendo, para que você ouça a minha voz, para que você ouça os meus apelos de amor, para que você entenda que a vida está nesta refeição, que a vida emana desta refeição, desta mesa. Eu estou à porta batendo, ouça a minha voz, abra a porta do seu coração e ceie comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os vencedores são os fiéis. Os vencedores são aqueles que perseveram. São aqueles que não são sufocados pelos espinhos da vaidade. Pelos espinhos dos desejos.
são aqueles que abrem a porta com coragem, porque querem perseverar com a testemunha fiel. A testemunha fiel, o amém, a arque, o princípio de todas as coisas, bate em nossa porta, porque Ele quer ceiar com a gente. O Evangelho tem que ser o nosso único caminho. Se o mundo inteiro disser o contrário, os nossos corações, perseverarão até o fim. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, muito obrigado por mais uma noite na Tua presença. Deus, nós não queremos ser as águas de Laodiceia, águas mornas, sem vida. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, aqueça os nossos corações. Nós queremos ser as águas termais de Hierápolis. Nós queremos ser, ó Deus, as águas puras de Colossos. Deus, o Senhor é a água da vida. Nós estamos ouvindo nesta noite o Senhor batendo a porta dos nossos corações, da nossa igreja. Nós queremos ceiar com o Senhor, Deus. Nós queremos ceiar com o Teu Filho amado Jesus, porque queremos ser fiéis até o fim. As piores perseguições podem, ó Deus, nos constranger, mas queremos ser fiéis pela força do Evangelho até o fim. Nos ajude, Deus, a perseverar na Tua palavra, a perseverar no Teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora foi. Amém. Que palavra abençoadora. Nesse momento, a tia Fernanda e o tio Felipe vão dar alguns avisos sobre os adolescentes. E quem é adolescente, presta muita atenção no que eles vão falar. Boa noite, igreja. Temos alguns avisos, né, Fê? Vamos começar com os avisos, né? Vamos começar com os avisos. Primeiro aviso, amanhã, segunda-feira, todos os adolescentes estão convidados, entre aspas, convocados, né? A cara da tia Fernanda, convocados, adolescentes que têm essa possibilidade de virem amanhã às 18 horas aqui na igreja, para que a gente possa dar um apoio à ação social da nossa igreja, na separação dos agasalhos, né, cobertores. Nós temos bastante material para a gente doar, só que a gente precisa